capítulo 7, 2 Reis, aleluia, 7, do versículo 1 em diante. Segunda Reis, capítulo 7, do versículo 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso dar uma dica a vocês? Vou dar uma dica aqui. Procure comprar uma Bíblia para você. Se possível, compre essa aqui. É a Shed. A minha está meio velhinha, mas foi a minha primeira Bíblia. Depois que eu me converti, eu juntei dinheiro e comprei parcelado minha primeira Bíblia. Na época, os mais antigos sabem que ela era Vida Nova, o nome dela, dessa Bíblia. Era Vida Nova. Ela tem um rodapé aqui, ó, que traz as explicações de Shedd, Russell Shedd. Ele morreu ano passado, parece. Um grande teólogo, um grande homem de Deus, levantado aqui no Brasil. Então, compre uma Bíblia para você. Celular, nós usamos na emergência. Por exemplo, eu quero ler. Estou longe de casa, estou no trabalho. Eita, eu quero ler uma palavra. Aí eu uso o celular. Mas é bom a Bíblia. Porque muitas vezes nós compramos um celular desse por 500, 600, 700 reais. E não temos coragem de dar 100 reais numa Bíblia como essa. 100 reais uma Bíbliazinha dessa. Bíbliazinha não. Bíblia boa. 100 reais. Bíblia de estudo. Aí você começa a ler o Novo Testamento. Comece a ler. Se você ler todo dia 3 capítulos, você começa por Mateus. Vai até Apocalipse. Depois você vai para o Velho, para o Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias. 3 capítulos que você lê por dia, durante um ano, você vai ter lido a Bíblia inteira. Às vezes existem crentes com anos de crente, anos está na igreja, e nunca leu a Bíblia inteira. Não é? Perdemos, às vezes, muito tempo lendo postagem, vendo foto, Instagram, Facebook, notícias. Não que você não possa ver isso, mas você tem que ver o que é mais importante, que é a palavra, que é a Bíblia. Então comece a ler a Bíblia na sua casa. Você vai marcando, vai lendo, vai grifando, pode escrever. Bíblia, é bom que você escreva nela, que você marque, não precisa ser limpinha não. Marque, escreva, né? Porque você vai estar ali com algo marcado. Você precisa às vezes relembrar aquele texto, você vai lá, reler o texto. Então é bom termos intimidade com a Bíblia. Às vezes temos intimidade com tantas coisas. Os mais jovens aqui entendem muito de tecnologia. É ou não é? Você der um celular desse a ele, ele vai mostrar coisa que eu nunca vi nesse celular. Vai dizer que tem. Vai dizer que existe programas, não sei o quê. Mas às vezes não conhece a Bíblia. Você disser, abra a sua Bíblia em Ageu. Ele vai para o Novo Testamento. Você disser, abra a sua Bíblia em Colossenses. Ele vai para abrir lá em Gênesis. Porque não tem intimidade com a Bíblia. Com o celular, com outras coisas, tem intimidade. Quanto mais você for lendo, você vai tendo intimidade com Deus. Às vezes nós queremos que Deus fale conosco. Deus, fala comigo. E está a Bíblia lá, empoeirada, ninguém usa, ninguém lê. Abra a tua Bíblia, folheie ela. Tem pessoas que têm Bíblias novas em casa, que ainda as páginas são coladas. Porque nunca leu aquela página ali. A página ainda é colada. Então, vá descolando as páginas da tua Bíblia, tire a poeira, vá lendo, que você vai ser alimentado pela palavra de Deus. Tem muito crente fraco, porque não se alimenta com a palavra de Deus. Aí fica ouvindo tantas coisas poluídas no trabalho, não é, num ambiente de amizades. A mente fica poluída, o coração fica poluído, a inclinação fica carnal. Então, leia a Bíblia. Estude a Bíblia, medite. A Bíblia diz no Salmo 1 que nós temos que meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Antes,
Seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Temos que conhecer Bíblia, porque a palavra de Deus é a nossa arma contra Satanás, irmãos. Você não vai contra o diabo na sua filosofia. Alguém diz, não, é na palavra. Quando Jesus foi tentado, o que ele usava? Está escrito, está escrito. Aí o diabo veio, está escrito. Aí Jesus disse, mas também está escrito assim. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até para orar, você tem que orar a palavra, meus irmãos. Você não pode orar o que não está na palavra. Até para tomar decisões, tem que tomar decisões pautadas na palavra. Amém, irmãos? A coisa flui, a coisa acontece quando você está vivendo dentro da palavra. Então medite nela, ame sua Bíblia. Amém, amados? Se não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia, gaste um dinheirinho, vai ser um gasto, vai ser um investimento. Invista, a gente investe tanta coisa supérflua, tanta coisa que não tem futuro, não é? Então, invista na palavra de Deus. Vá na livraria Vida, no comércio, compre uma Bíblia lá. Se não pela internet, a facilidade hoje, né? De internet, compre pela internet, mas compre um exemplar da Bíblia e ande com ele. Eu lembro, irmãos, que quando eu me converti, poucos dias de crente, semanas de crente, minha irmã tinha uma Bíblia em casa, pequena, aquelas Bíblias de crente, agente secreto. Sabe qual é? Aquela, não é Novo Testamento não, tem um novo e o velho, mas era bem pequenininha assim a Bíblia. Aí eu ia descendo para a escola bíblica, eu acho que eu ia até para a Universal na época, com meu amigo Mano. Então, nós fizemos uma campanha na Universal, quando eu me converti. Aí nós íamos para lá, de manhã cedo. Aí eu ia descendo a rua, que ele morava no final da minha rua, morava na mesma rua, ele morava no começo e no final. Eu ia descendo a rua com a Bíblia, pequenininha, agente secreto, poucos dias de crente. Aí quando eu vou descendo, uma amiga minha bota a cara na porta assim, ó. Eu pego a Bíblia e boto dentro da cueca, na hora, com vergonha. E saio descendo. Aí dias depois, cheguei na igreja, e Deus alguém diz, teve gente que teve vergonha da minha palavra. Naquela hora eu fiquei muito triste, me arrependi, aí comprei a minha Bíblia Vida Nova, a Rildo, né? Rildo, que era um amigo nosso, hoje ele é pastor, ou é missionário da presbiteriana. Comprei uma Bíblia, dividi ali umas 5, 4 vezes, aí comprei uma Bíblia grande e botava ela debaixo do braço com muito orgulho, porque a Bíblia diz, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante dos anjos e diante do Pai. Mas aquele que me confessar a mim e as minhas palavras, eu também lhe confessarei diante dos anjos e diante do Pai. Então não tenha vergonha. Temos que ter vergonha é de pecar. Ter vergonha é de chamar palavrão. Ter vergonha é de dar um mau testemunho. Mas nós temos que ter orgulho da palavra de Deus. Orgulho. Os caras do mundão aí, que vivem no pecado, eles têm vergonha, eles têm orgulho. É ou não é? Eu andava muitas vezes, descia a rua de casa com um baseado na orelha assim, ó. Fechava o baseado em carro, estava na orelha, saia descendo. Os caras lá embaixo, querendo ser o gostosão, dessa finura, fake, dava dó, né? Me achando, né? E porque hoje eu sou um servo de Deus, eu tenho que ter orgulho que eu sirvo a esse Deus tão grande, tão maravilhoso, que me amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? É só uma dica, viu, irmãos? É só uma dica, ok? Amém? Vamos para a 2 Reis, capítulo 7. Eu quero falar hoje sobre os 4 leprosos. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo o braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus:
Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isto? Disse o profeta: eis que tu o verás com teus olhos, porém disso não comerás. Amados, essa história começa quando o rei Ben-Hadad, rei da Síria, ele sitia Samaria. Que é isso? Ele cerca a cidade de Samaria e ninguém entra, nem ninguém sai. Isso era uma estratégia de guerra para vencer o inimigo, para que ele desistisse, para que ele não resistisse dentro da cidade, porque não entrava mantimento, nem eles podiam sair para comprar. Aí fechavam água, eles não podiam ir ao campo, eles não podiam comprar nada, ficavam isolados. E isso ainda é uma estratégia maligna. O diabo, ele quer te isolar para que você seja destruído e derrotado. Porque um crente sozinho, ele é alguma coisa, mas dentro da igreja, ele é invencível. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós vemos Sansão. Qual foi o erro de Sansão? Viver só. Sansão não tinha um mentor. Sansão não tinha um líder. Sansão não tinha ninguém que ele ouvisse, ninguém que lhe aconselhasse, ninguém que lhe repreendesse. As pessoas de hoje em dia, elas não gostam de ouvir um conselho, de ouvir uma repreensão, de alguém que mostre o seu erro, não lhe afrontando, mas lhe confrontando, porque é uma diferença. Às vezes pessoas vêm falar do nosso erro para nos afrontar, para mostrar o nosso erro, por mostrar. É uma crítica destrutiva. Mas tem pessoas que vêm para confrontar. Confrontar para que haja um conserto, para que haja uma mudança, para que o erro seja trazido à luz. Porque muitas vezes nós estamos fazendo algumas coisas e não estamos nos apercebendo. O salmista diz: Senhor, me absorve dos pecados que me são ocultos. Tem coisas que isso é vista de fora. Alguém que lhe dê um toque, alguém que lhe dê uma dica. Por exemplo, Moisés. Moisés era um homem que via Deus face a face. Não havia, Deus disse, que com os outros profetas ele falava por sonhos, por visões e revelações. Mas com Moisés não era assim. Ele falava como se fosse um amigo, face a face. Só que Jetro, sogro de Moisés, veio ter com ele e lhe viu sentado julgando o povo de manhã até de noite. Aí Jetro vai lhe dar um conselho: Moisés, faz isso não. Tu vai morrer e acabar com o povo desse jeito. Tu vai ter que botar chefes, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. E assim eles julgam as coisas mais básicas. E o que for mais difícil vai trazer para tu. Consultar a Deus é contigo. Mas coisas, julgamento de questões pormenores, é com eles. E Moisés ouve o conselho de Jetro. Moisés pode dizer: ô Jetro, sabe quem eu sou, Jetro? Sabe quem eu sou? Eu sou o cara. O cara sou eu sou o cara que vejo Deus face a face. Eu sou o cara que entro debaixo da nuvem de glória de Deus. Como é que tu vem me dar um conselho? Não. Jetro teve humildade de ouvir o conselho e dizer: rapaz, não é que tu estás certo, vamos fazer. E assim ele fez, e o peso foi distribuído. Então não se isole. Não ache que você é tão inteligente, você tem tanta autonomia que não precisa que ninguém lhe aconselhe. Tem maridos que a mulher não pode lhe dar um conselho, que ele já vem com 4 pés na mão, que não aceita uma repreensão. Até uma criança, até um jovem, até um filho pode dar um conselho para o pai, sim ou não? Quantos aqui muitas vezes: pastor, por que o senhor não faz assim? Não seria melhor desse jeito, dessa maneira? Vamos organizar isso. E eu ouço, e eu coloco em prática. Graças a Deus, eu sei que eu não sei de tudo.
Eu sei que tem pessoas aqui sentadas que às vezes ninguém dá nada por elas, mas tem grandes ideias. Eu quero dizer a você, querido, você pode vir trazer críticas, você pode também trazer elogios se tiver, meu irmão, viu? Eu sei que elogio é difícil, né? Mas pode trazer também elogio, pode trazer críticas, pode vir dizer, pastor, por que não trabalha assim? Por que não faz isso, aquilo outro? E nós vamos assimilar aquilo ali. Então não se isole, você não é uma ilha. Amém, amados? Não se isole, que existam pessoas que possam falar ao teu coração. E essa foi a ruína de Sansão. Sansão vivia sozinho, ninguém falava ao coração dele, ninguém mentoreava ele. Você vê os escândalos hoje em dia no mundo gospel, né? Nos cantores evangélicos. Escândalos, pessoas sem maturidade, pessoas sem pastores, pessoas sem ninguém para lhe aconselhar, lhe falar o coração. Aí quando você vê, casa, descasa, peca, adultera, faz tanta coisa errada. Por quê? Porque muitas vezes vive sozinho, como ditado, no oco do mundo, vive sozinho por aí, e não tem ninguém que lhe aconselhe. Então aceite, porque até Deus nos repreende. E a Bíblia diz que Ele repreende aquele que Ele ama, e Ele açoita a todos que Ele tem por filho. Amém, irmãos? Olha, no momento que Deus parar de repreender você, então é porque você não é filho. Nós somos filhos de Deus, e Ele nos repreende. Lá em Hebreus diz: qual é o filho que vive sem correção? Se você criar um filho sem correção, você vai criar um monstro. Viu, irmão? Filho sem correção vira um monstro. Tá certo? Filho tem que ter correção, tem que ter disciplina, tem que ter alguém para botar ordem, alguém para disciplinar, alguém para castigar, alguém para colocar as coisas nos eixos. Assim é Deus. Muitas vezes a repreensão, ela não parece uma coisa boa quando ela é aplicada, mas lá na frente ela produz grande fruto de justiça nas nossas vidas. Amém, queridos? Então, a estratégia era isolar. Ainda é uma estratégia dos predadores, os animais predadores. Para que um leão, né, os leões, eles possam comer um búfalo. Búfalo é bem maior do que o leão, tem bem mais força do que um leão. E uma manada de búfalos, né? Os leões não chegam perto. O que é que os leões fazem? Eles tentam tirar um do grupo, tirar um do meio da manada, para virar uma presa fácil. Os lobos, o lobo não é um animal tão grande como o leão, tão forte. Sabe o que eles fazem? Eles ficam minando aqueles que estão fora do rebanho. Os mais novos, né? Os doentes e os velhos, os animais. Eles ficam minando. Aí eles tiram do meio do grupo e se torna uma manada, se torna uma presa fácil. Há um ditado africano que diz que quando o rebanho se une, o leão vai dormir com fome. Então, amados, a nossa união, estarmos juntos, temos amizades dentro da igreja, temos afinidade, temos união, unidade, nos levará a ter vitória em nome do Senhor Jesus. Então não se isole. O diabo quer lhe isolar, tirar pessoas, porque o diabo ele vai tentar jogar pessoas contra você, e jogar você contra pessoas que muitas vezes são pessoas que podem te ajudar, pessoas que têm o poder de te ajudar, que têm condições de te ajudar. O diabo vai se levantar para você se distanciar dessa pessoa cada vez mais. Então não se isole, não fique sozinho, busque ajuda, porque com certeza assim você será bem sucedido. Então o rei Ben-Hadad, ele cerca Samaria, e a fome começa a se agravar. As pessoas começam a morrer de fome dentro de Samaria. E isso aí teve um motivo, porque não há maldição sem causa. O rei Jorão, ele era filho de Jezabel e filho de Acabe. Olha só quem eram os pais do rei Jorão. O rei que estava em Samaria reinando sobre Israel nessa época. Era filho de Acabe e filho de Jezabel. Então ele estava agora colhendo o fruto
de todo o mal, de toda iniquidade que Jezabel trouxe para Israel, que Acabe, sendo omisso, deixou Jezabel trazer a adoração a Baal e a outros deuses. Então Jorão agora estava cercado. Quem estava lá dentro? O profeta Eliseu também. Pessoas estavam morrendo. E o povo estava numa depravação espiritual muito grande, num inclinamento errado muito grande, distante de Deus muito. Tanto é que certa vez o rei Jorão vai andar pelos muros e ele encontra uma mulher. E a mulher diz: rei, me socorre, me ajuda. E o rei diz: mulher, onde eu posso te socorrer? Da eira ou do lagar? Não tem nada, eu não tenho como te socorrer. Mas me diz aí o que aconteceu. A mulher diz: olha, eu e minha vizinha fizemos um trato. Nós resolvemos comer o meu filho. Então, cozinhamos ele, comemos o meu filho, e no outro dia era para comer o filho dela. E ela escondeu o filho. Então vem, me socorre. Quando o rei ouviu isso, ele rasgou suas vestes. Ele estava com cilício, com um pano de saco por baixo das vestes reais. Você vê a inclinação maligna desse povo, ao ponto de virarem canibais, comer os próprios filhos, de tanta malignidade que havia ali, naquele momento, em Samaria, em Israel. Então o rei diz que Deus faça outro tanto, se a cabeça de Elias ficar sobre o seu pescoço. Vou matar Elias hoje. O rei procurou um bode expiatório, procurou culpar alguém. E nós, seres humanos, temos essa inclinação de sempre procurar um culpado para o nosso fracasso, um culpado para os nossos problemas, um culpado para as nossas lutas. Não é? Você que é casado, você sabe muito bem disso. Acontece alguma coisa em casa, você diz: a culpa é tua com a mulher. E a mulher diz: a culpa é tua, marido. Então fica um querendo botar a culpa no outro. E a vida é assim, o ser humano é assim. Começou no Éden, quando o Senhor diz: olha, Adão, o que foi que tu fizeste, rapaz? Tu estás nu aí? Comeste do fruto? E ele diz: a mulher que tu me deste comeu do fruto e me deu. A mulher diz: eu não, foi a serpente. A serpente não tinha ninguém para acusar, ficou com a culpa. Mas nós temos que ter responsabilidade por aquilo que nós fazemos. Vamos parar de culpar as pessoas. Será que tudo é culpa do teu marido? Será que tudo é culpa da tua esposa? Será que tudo é culpa do teu patrão? Será que tudo é culpa dos outros? Não há responsabilidade em nós. Diante dos problemas, não procure um culpado, mas tente trazer uma solução para o problema da tua vida, em nome do Senhor Jesus, irmão. Pare de tentar procurar um culpado. A primeira coisa que fazemos num problema: quem é o culpado? Quem é o culpado? Quem foi que fez? Não, irmãos, vamos chamar a responsabilidade para nós. Amém, irmãos? Chame a responsabilidade para você, porque Deus te chamou, te levantou como sacerdote da tua casa, como profeta da tua casa. Então chame a responsabilidade e seja um resolvedor de problemas. Pare de terceirizar a culpa, de procurar um bode expiatório para o teu fracasso, para o teu insucesso, para as tuas lutas, para os teus problemas. E ele vai até Acabe, o rei Jorão, e ele manda que o seu capitão, que o seu conselheiro vá à frente. E quando esse conselheiro vai à frente, Deus revela ao profeta. E ele diz: quando chegar aí alguém, o servo do rei, fecha a porta diante dele, porque atrás deles eu já ouço passos do seu senhor. Então esse cara veio, fecharam a porta diante dele, e o rei chegou. Aí o rei pergunta: Eliseu, isso aí vem de Deus? Haverá alguma esperança? O que eu posso esperar diante desse flagelo, diante dessa adversidade? Vai ter algum jeito? Vai ter alguma solução? O que eu posso esperar de Deus? Aí vem o profeta, e o profeta diz: amanhã, por essas horas, haverá
abundância de comida nas portas de Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, ele tem um meio, Deus tem uma solução, Deus tem um escape, ainda que você não veja solução, humanamente falando, porque humanamente falando, era impossível haver uma solução para aquele problema. Aí o profeta diz, daqui a 24 horas, Deus vai trazer uma solução. Eu quero profetizar, meu irmão, eu não vou dar data, eu não vou dar 24 horas não, mas eu quero profetizar, meu amado, que Deus vai trazer com pressa uma solução de vitória para a tua vida. Ele já ouviu o teu clamor. Pode ser 24 horas, 48 horas, 72 horas, uma semana, um mês, eu não sei, meu irmão, mas vai chegar a hora da bonança, da vitória e da bênção do Senhor na tua vida. Você crê, meu amado? E aquele homem que a Bíblia diz que era o braço direito do rei Jorão, ele diz, é impossível isto acontecer. Nem se Deus abrisse janela nos céus, isso poderia acontecer. Ele não creu, irmãos. E a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Mas quem não crê, não vê. Irmãos, não vivemos do que vemos, vivemos de fé. Amém, amados? E o que é fé? É a certeza daquilo que não se vê, convicção de fatos que se esperam. Você pode não estar vendo nada, a circunstância pode estar totalmente contrária. Eu quero dizer a você, mesmo assim creia. A Bíblia fala, eu preguei aqui sobre Abraão, que foi fortalecido dando glória a Deus, e a Bíblia fala que Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos e que chama à existência o que não existe como se já fosse. A Bíblia diz que ele levou em consideração seu corpo velho, sua esposa Sara velha, mas mesmo assim ele creu num Deus que era poderoso para cumprir a promessa. Você crê, meu irmão? Crer quando tudo vai bem é fácil. A nossa fé é provada na adversidade. A nossa fé é provada quando olhamos para os quatro cantos e não vemos nada acontecer, não vemos um meio, um jeito e um escape. Mesmo assim, você tem que crer. A Bíblia diz que Abraão continuou crendo, então continue crendo no Deus que é poderoso para fazer um milagre. Como? Eu não sei, irmãos. Nem o profeta disse como ia ser. O profeta só disse, haverá abundância de comida daqui a 24 horas. Ele não disse como era que Deus ia fazer. Ele só disse que Deus ia fazer. Eu não quero saber como é que Deus vai fazer, mas eu estou dizendo que Ele vai fazer. E se você crê, meu amado, receba isso aí. Eu não sei quem Ele vai usar, qual é o método, qual é o jeito, como é que vai acontecer, mas eu creio que vai acontecer. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Deus, o Deus de milagres, o Deus do impossível, o Deus de maravilhas, o Deus que abre portas onde nem parede existe, o Deus que diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o mover de Deus, o agir de Deus, o milagre dele na tua vida, meu amado. Vai recebendo aí essa palavra nessa noite. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Creia, Ele é Deus. Então ele diz, aquele homem, um incrédulo, que o rei se apoiava nele, seu conselheiro, ele diz, é impossível, isso não vai acontecer não. Aí o profeta diz, tu vai ver com teus olhos, mas tu não vai comer nada disso, porque não creu, porque duvidou da palavra de Deus na boca do profeta. Tu ainda vai ver tudo isso se cumprindo, mas tu não vai comer, tu não vai desfrutar dessa bênção, dessa vitória. Mas eu quero profetizar, meu amado, que você vai ver e vai desfrutar. Sabe por quê? Porque você está crendo. Amém, irmãos? Vai ver e vai desfrutar da bênção. Meu irmão, estou profetizando uma coisa dessa, você não recebe aí não? Você vai ver e vai desfrutar da bênção. Receba aí, meu irmão. Então, o tempo passou. E a Bíblia fala que ali haviam
fora da cidade, 4 leprosos. Os leprosos, eles eram tidos por impuros. O leproso, ele era impuro. A lepra não era uma simples doença que fosse tratado com um médico, não. A lepra era uma doença que o sacerdote é que fazia o diagnóstico, se era lepra, se não, se estava curado ou não. Era uma doença espiritual. A lepra, muitas vezes na Bíblia, ela vai como castigo. Teve um rei que na hora sua testa ficou leprosa. Miriam murmurou contra Moisés porque ele casou com a cuxita. O que aconteceu? Ela ficou leprosa. Você lembra de Geazi, moço do profeta? O que aconteceu? Quando ele mente para Naamã e pega os presentes que Naamã trouxe para o profeta, ele fica leproso e há uma maldição para que nunca deixaria de haver alguém leproso na descendência de Geazi. A lepra era uma enfermidade espiritual. O leproso era impuro. O leproso, ele tinha que viver fora da cidade. Ele não estava no meio, não podia ter contato com as outras pessoas, porque a lepra era altamente contagiosa. O leproso, quando fosse passar por algum lugar que tivesse gente, ele tinha que cobrir a boca, baixar a cabeça e gritar: leproso, 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 leproso. E as pessoas iam abrindo o caminho para que ele passasse, porque ninguém queria ter contato com um leproso. E ali haviam 4 leprosos. A Bíblia é clara que pessoas morreram. Você vai ver depois na sua casa, no capítulo 7, você vai lendo em casa, no final, eles dizem: vamos morrer, né? O rei e os seus conselheiros, os que forem até lá, se morrerem, vão ter o mesmo resultado dos que já pereceram. Alguns dizem que morriam 50 pessoas por dia em Samaria, neste cerco. Mas Deus preservou a vida daqueles leprosos. Amém, irmão? Se você está vivo hoje, eu sei que Deus lhe deu grandes livramentos. Se você está aqui hoje, é porque Deus preservou a tua vida, porque Ele tem um grande projeto para fazer através de você. Amém, meu irmão? Se você está vivo hoje, se Deus fechou tua cova, é porque Ele tem um projeto para ser concluído através de você. E você será um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Quem quer ser instrumento de Deus aqui? Por favor, dê um glória a Deus. 4 leprosos. O texto é claro. Ao anoitecer, tardezinha, anoitecendo, no crepúsculo da tarde, estavam os 4 leprosos nas portas, fora da cidade. E eles dizem: se ficarmos aqui, vamos morrer. Fomos para a cidade, lá não tem comida, vamos morrer também lá. Então vamos até o arraial do inimigo. Se nos matarem, tão somente morreremos. Irmãos, tem hora que tem que ter atitude, irmão. Amém? Tem que ter atitude. Às vezes nós ficamos com a cara para cima, não tomamos nenhuma atitude, não fazemos nada. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Era assim que ele estava, irmão. Numa sinuca de bico, num beco sem saída, não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir, e eles tiveram aí uma fé inteligente. Eles disseram: aqui parado vamos morrer, na cidade morre, vamos lá no inimigo, vamos lá, se nos matarem vamos morrer, mas não vamos ficar parados. Amém, meu irmão? Olhe para o seu irmão e diga: se mexa. Diga a ele: se bula. Se mexa em nome do Senhor Jesus. Faz alguma coisa, meu irmão. Chama a atenção de Deus. Vai orar, vai jejuar, faz um voto com Deus, desce na madrugada, faz uma campanha de oração, de jejum. Meu irmão, faz alguma coisa. Se movimenta para ver se as coisas começam a acontecer na tua vida, meu irmão. Tem gente que o casamento está ruim, a família está péssima,
finanças, sua graça, saúde está ruim, está tudo ruim, está igual Samaria, cercado pelos inimigos, cercado de luta e de problema, mas com a cara para cima, não ora, não vem para o culto, não entra numa campanha de jejum, não busca a Deus, não lê Bíblia, não faz nada. Como é que você quer que as coisas aconteçam? Irmãos, quando nos movimentamos aqui na terra, Deus movimenta lá no céu, amém, amados? Saiba disso. Quando você se movimenta aqui na terra, Deus se movimenta lá no céu. Tem pessoas aqui que Deus está esperando só você se movimentar, só você fazer alguma coisa para Deus colocar a mão e para Deus te abençoar. Estava igual a eu e Fabiana, com medo de levar o carro para a concessionária para eles avaliar o carro. O medo foi tão grande, irmãos, que a gente deixou o carro lá e foi-se embora. Deixou para a moça, disse, olha, vê aí quanto é esse carro aí. Aí Fabiana diz, ele está meio cansado, viu o carro? Ela disse, pronto, agora, vamos tirar uns 5 mil agora do carro depois dessa. Com medo. A gente pegou, foi lanchar, quando chegou, a gente imaginava que ia ser uma coisa, e foi outra. Avaliaram o carro muito bem avaliado, graças a Deus, e nós estamos com um novo aí. Às vezes nós não estamos dando um passo, não estamos agindo. A nossa fé, ela tem que ter ação. Está desempregado, meu irmão? Vai colocar currículo. Já colocou currículo? Bota agora a cara no pó, joelho no chão. Vai buscar a Deus. A família está mal. Vai orar, vai buscar. As finanças não estão acontecendo. Busca a Deus uma ideia, um jeito de ser, sei lá, um empresário. Inventa um negócio, faz alguma coisa. Muitas vezes você vai de um lado e Deus abre do outro. Mas porque você foi desse lado, aí Deus te honra abrindo do outro lado, meu irmão. Eu lembro que eu estava desempregado, eu deixei currículo em todo canto de Garanhuns, irmão. Todo canto, fui a pé lá para refinações, para Parmalat na época, coloquei currículo em todo canto da cidade, e Deus abriu uma porta em um lugar que eu nem currículo tinha colocado, meu irmão, mas Deus viu meu esforço. O gerente do Bonanza bateu na minha porta e me chamou para eu ir trabalhar. É assim que Deus faz, meu irmão. Dê um passo e Deus vai dar quantos for necessário para te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes nós evangelizamos aqui, nós fazíamos cultos, era manhã, de tarde e de noite era culto na igreja, era culto na rua, fazia culto no Parque Fênix, culto no Indiano, culto na feira, culto na Coab 1, culto todo canto, era culto, pegando folheto. Pensa nos doidos fazer culto na rua, era a gente, irmão. Aí deu uma paradinha, mas vamos voltar, amém, amados? Mas fazia culto, irmão, era dança na rua, era teatro na rua. Você lembra do teatro da cadeira, né? Lembra da cadeira? Teatro da cadeira? Né? Era meu sobrinho Guilherme que fazia, né? Né? Aí só os da antiga. Lembra aí? Né? E às vezes, aí de noite no culto, não tinha ninguém. Não tinha um visitante. Chegou a ficar triste. Olhava para o Fabiano, rapaz, a gente evangelizou tanto. Não veio um infeliz daquele que estava ali. Aí sabe o que Deus fez? Deus trouxe você, que às vezes a gente nem evangelizou na sua rua, na sua casa, nem chegou lá a entregar um folheto. Aí Deus honrou a nossa fé e trouxe você para cá. Amém, querido? Deus faz assim. Então se mexa, se movimente, faça alguma coisa. Aí Deus vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Olha, nós estamos agora preparando para bater a laje aqui. Estava parado isso aqui. Aí tem um irmão ali, Fabiano, ele é quieto na dele, calado. Mas ele conversa muito comigo, só comigo ele conversa. Só fala comigo. Ele começou a se movimentar, sozinho, deu vontade dele, Deus colocou no coração dele. Vou trazer isopor. Aí trazia um isoporzinho dentro do carro. Num dia trazia uns 5 isopor, no outro mais 7. Tá o isopor tudinho ali. Aí Deus usou agora outros irmãos. E nós estamos já para bater a laje aqui. Porque Deus é fiel. Porque o cara se movimentou. Então se movimente para Deus começar a lhe honrar, Ele abençoar. Deus, escute só, isso é para você. Deus está esperando só você dar um passo aqui na terra e Ele vai dar um passo lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vê só como é que Deus faz. O leproso disseram, ficar aqui morre, cidade morre. Vamos lá. Foram. O texto é claro. A hora que eles saíram. Eu queria que vocês acompanhassem só a hora que eles saíram, para você ver que coisa linda, como é que Deus faz. Aqui no capítulo 7, no versículo 3 em diante. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta.
os quais disseram uns aos outros: para que estarmos nós aqui, sentados, até morrermos? Se dissermos: entraremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco ao arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, o que, igreja? Viveremos. Se nos matarem, o que? Tão somente morreremos. Irmão, tem coisa que não nos custa nada. É igual Edir Macedo, o livro dele, nada a perder. Tem coisa que é nada a perder, meu. Você não tem nada a perder, então vai. O que você pode receber é um não. É ou não é? Eu disse a Fabiana, eu acho que a mulher lá não vai dar uma pisa na gente não, né? Vamos deixar o carro lá. Eu acho que dá na gente, ela não vai não. Então vamos deixar o carro lá, vamos avaliar. Uma pisa ninguém leva aqui. O que a gente pode dizer é um não, é o que não presta, que às vezes não custa nada, você tem nada a perder. Então dê um passo para Deus, e Deus vai dar um passo, tem atitude, né? Olha, acompanha aqui o versículo 5. Levantaram-se quando? Quando foi? Ao anoitecer. Algumas traduções dizem ao crepúsculo da tarde, né? Para dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá, o quê? Ninguém. Que tremendo isso aqui. Não havia ninguém lá. Todo mundo fugiu. Todo mundo foi embora. Olha, por que isso aconteceu? Olha, continuando aqui, versículo 6. Porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que levantaram e fugindo, quando? Ao anoitecer. Escute só o que aconteceu. Ao anoitecer, eles foram para o arraial do inimigo. Ao anoitecer, Deus fez eles ouvirem, os inimigos ouvirem um barulho de um grande exército marchando sobre a terra, e trouxe um pavor, um espanto tão grande que eles fugiam. Dizem alguns estudiosos que eles fugiam a pé, era um terror. Eles escutaram as vozes do exército, eles ficaram tão aterrorizados que nem subiram em camelo, nem subiram em cavalo, eles foram correndo a pé, eles saíram ali desesperados para salvar a vida. Mas quem estava indo contra eles, senão 4 simples leprosos? Olha o que aconteceu. Quando os leprosos davam um passo aqui na terra, Deus faz o exército marchar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Eles davam um passo na terra, o céu, os exércitos dos céus marchando na terra, e o exército de anjos marchando, andando na terra, e Deus ordenando o seu exército. E eles ouviram o barulho daquele exército, fugiram e correram. Sabe por quê? Porque Deus ainda peleja pelos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando lemos na Bíblia, nós vemos tantos textos, Deus pelejando pelo povo, Deus dando vitória ao povo. Eu preguei esses dias atrás sobre Josafá. Josafá, que foi cercado por 3 nações, e ele não tinha condições de lutar contra aquelas nações, e a Bíblia diz que Deus diz: a peleja é minha, eu vou pelejar por vocês. Então ele manda cantores que vão na frente, tocando e cantando. Enquanto eles cantam e tocam, o exército inimigo lá começa a se confundir, há uma bagunça lá, e um começa a matar o outro, e quando chegam lá, não havia ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Moisés com o povo de Israel saíram do Egito, se encontraram cercados em um beco sem saída, na frente do Mar Vermelho, ao lado das montanhas, e atrás Faraó com o seu exército marchando para destruí-los. Sabe o que foi que Deus fez? Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou a pé enxuto, e quando os egípcios entraram, Deus fechou o mar e matou os egípcios. Sabe por quê? Porque a peleja é do Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele ainda peleja por mim, ele ainda peleja por você. Quando o rei afronta
Josafá. A Bíblia diz que Josafá pega... Foi nessa época, foi o rei Ben-Hadad também. Josafá, ele manda uma carta para Josafá, o rei Ben-Hadad. Porque aqui é Israel. Josafá era Judá. Porque o reino de Israel foi dividido. Reino do sul, reino do norte. Então Ben-Hadad manda uma carta afrontando Josafá. Afrontando Judá. Afrontando Jerusalém, afrontando o Deus de Josafá, o Deus de Jerusalém, o Deus de Israel. Então Josafá, junto com Isaías, vão até o templo. Eles abrem a carta, eles mostram a Deus e diz: olha Deus, essa afronta, lê aí o que está nessa carta. Sabe o que foi que Deus fez? Deus leu aquela carta e Deus enviou um anjo naquela noite. E aquele anjo matou mais de 185 mil no exército do inimigo. Sabe por quê? Porque Deus ainda peleja por mim. Deus ainda peleja por você. Ele é o Senhor dos exércitos. Seu nome é varão de guerra. E aqui, enquanto leprosos andavam, Deus marchava com seu exército, e o inimigo ficou tão apavorado que saíram correndo. Quando os leprosos chegaram lá, eles acharam comidas, creio eu que ainda no fogo. Eles acharam ouro, acharam prata, tendas, vestes, carros, cavalos de guerra, tudo eles acharam ali. Do jeito que o acampamento estava, ficou. Leprosos, que há um tempo atrás, segundos atrás, eram leprosos sem esperança. Eles disseram: se ficarmos aqui vamos morrer. Se formos para a cidade vamos morrer. Se formos no arraial, tão somente morreremos. Era morte aqui, era morte lá e era morte acolá. Em todo canto era morte. Mas sabe o que Deus fez? Deus disse: não é morte, é vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar cercado por morte, mas a palavra é: a morte não vai te alcançar. O que vai te alcançar é o livramento, é a vida, é a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus muda o quadro, muda a história de uma hora para outra. Deus não precisa de um ano. Deus não precisa de um ano para mudar a tua história. Não precisa de meses, de semanas. De uma hora para outra, a tua história pode mudar. Você crê nisso, meu irmão? De um momento para o outro, Deus pode dar uma guinada na tua vida, trazer uma transformação completa e total na tua vida, meu irmão. Deus faz isso. José foi dormir como presidiário no cárcere, lá no Egito. Aquela noite dormiu mal em um cárcere, preso injustamente. Na noite seguinte, José foi dormir. Sabe onde agora? Em um palácio. José, que era solitário, agora era casado, casou naquele dia. José, que era desconhecido, agora todo mundo conhecia José no Egito. José, que não tinha autoridade, agora ele mandava, era o primeiro-ministro de todo o Egito, e era ele que mandava lá no Egito. De uma hora para outra, tudo pode mudar. Deus é poderoso para mudar a tua história, para mudar a tua sorte. Você crê assim, meu irmão? Leprosos, sem esperança, com um cheiro de morte, destruição, sem jeito, sem caminho, sem escape, sem ter o que fazer. Mas agora leprosos, mas leprosos que tinha ouro, que tinha prata, que tinha comida, que tinha vestes, que tinha tenda, que tinha tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda muda a história quando eu dou um passo de fé e de atitude. Deus, Ele vai e me ajuda, Ele vai e honra meus passos. Assim Ele fez. Então os leprosos pegaram ouro, pegaram prata, vestes, esconderam, foram em outra tenda, ouro, prata, vestes, e esconderam, olharam um para o outro, caíram na real e disseram: hoje é dia de boas novas. Se nos calarmos até o romper da manhã, algum mal pode nos sobrevir. Vamos até as portas do reino, da cidade, e vamos anunciar:
o que tem acontecido. Foram lá, anunciaram. Eles nem acreditaram. Disseram, isso aí deve ser uma emboscada. Quando sairmos, eles vão vir e vão nos matar. Aí disseram, olha, temos que ir lá. Se ficarmos aqui, vamos morrer, como muitos já morreram. Vão lá, mande lá 4 homens nos cavalos que restaram aqui. E eles foram e trouxeram e confirmaram. Realmente não havia ninguém. Então a multidão correu. E na porta de Samaria havia abundância de comida, abundância de víveres. Louvado seja o nome do Senhor. Você lembra do homem que o rei se apoiava? O capitão? A Bíblia diz que o rei diz para aquele homem, fica ali na porta, organiza o povo. Ele foi organizar o povo, ele viu a abundância, mas ele não desfrutou, porque o povo pisoteou ele e matou. Ele não creu, ele viu, mas não desfrutou, porque ele não creu. E nós não somos daqueles que não creem, somos da fé, que cremos e veremos a glória do nosso Deus. Amém, amados? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Deus, Ele usa quem quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. Deus não usou nenhum capitão, nenhum soldado, nenhum homem rico. Deus quis naquele dia usar simples leprosos para terem aquela notícia, para serem o instrumento do livramento para Samaria, para Jorão e o seu reino. Assim Deus também, Ele não escolheu os que são, Ele não escolheu o de nobre nascimento, Ele não escolheu os fortes segundo a carne, antes escolheu as coisas loucas desse mundo, escolheu os que não são para ser, para que ninguém se glorie na presença do nosso Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar a mim. Deus quer usar os leprosos, que muitas vezes nós somos, cheios de falhas, de erros, de pecados, de mazelas, de costumes. Mas Deus, Ele quer te usar para a glória dEle. Deus quer te usar para o louvor da glória dEle. Você é um instrumento de Deus, não se cale. Aqueles homens disseram, olha, pense nos leprosos sábios. Primeiro tiver atitude. Ficar aqui morre, na cidade morre, vamos lá. Se nos matarem, então somente morreremos. Foram lá, tiveram atitude, e Deus honrou. Depois disseram, não podemos guardar essa bênção só para nós. Vamos anunciar. Meu irmão, nós temos uma bênção muito grande, que é Cristo Jesus nas nossas vidas, amados. E não podemos nos calar. Temos que pregar, temos que falar, temos que anunciar as boas novas do reino. Amém, queridos? Não se cale, não cerre os seus lábios, mas apregoa, fala, prega a palavra em tempo, em fora de tempo, insiste, independente se quer ouvir, se não quer ouvir. A nossa missão é falar, é anunciar. Você não é o fim da bênção. Deus te conquistou, te salvou, te curou, te libertou, te restaurou, para você ser um instrumento de Deus. Você não pode se calar no teu trabalho, na tua vizinhança, na faculdade, na escola, onde você estiver. Você é instrumento de Deus. Você é boca de Deus. Você é embaixador do reino de Deus. Não se cale. Amém, amados? Não se cale. Apregoa. Fala desse Jesus tão bom, tão maravilhoso. Nós temos a única mensagem que pode salvar as vidas, que é o Evangelho. A única mensagem que pode restaurar, levar um para o céu, é Cristo Jesus, segundo o Evangelho. É Ele. Vamos pregar, vamos anunciar. Mas eu quero fazer uma oração em cima da atitude. Esse ano nós colocamos como tema fé com obras, atitude, coragem, ousadia. Irmão, por que você está parado ainda? Por que você não se movimenta no mundo espiritual? Por que você não dá um passo de fé? Por que você não age a sua fé? Age a tua fé.
Não espere algo acontecer para você fazer, não. Você tem que fazer antes, para que a coisa aconteça. Dê um passo. Tem pessoas aqui que Deus já falou com elas. Deus já deu uma direção para você. E você fica estagnado, parado, igual aqueles leprosos. Se ficar aqui, morro, vou para a cidade, morro. Vamos morrer então? Não! Vamos fazer alguma coisa. Não, vamos morrer aqui não, parado. Nem que a gente morra lá, mas vou morrer fazendo alguma coisa. Vou morrer me movimentando. Se movimente para o teu casamento não acabar. Se movimente para Deus abençoar a tua profissão, tuas finanças. Se movimente para Deus abençoar o teu ministério. Se movimente para Deus abençoar a tua casa. Se movimente para você realizar teus sonhos. Se movimente para que a bênção do Senhor chegue na tua vida. Quando lemos a Bíblia, Deus, Ele mais reage do que age. Já viu isso? As curas do Novo Testamento, as curas de Jesus, elas são a maioria uma reação da fé de alguém. A mulher do fluxo de sangue rompe a multidão, toca na veste e é curada. Bartimeu clama, clama, as pessoas lhe recriminam e ele clama mais ainda. Jesus ouve o seu clamor, manda lhe chamar e lhe cura. A mulher que estava com sua filha, a mulher cananeia com a filha em casa, horrivelmente endemoniada, ela se prostra, o Senhor ignora, os discípulos mandam que Jesus despeça ela. Aquela mulher, ela ouve o Senhor dizendo que não é bom pegar o pão dos filhos, lançá-lo aos cachorrinhos. Aquela mulher se prostra, adora e diz: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. E ela é curada, sua filha é curada, perdão. Ela recebe sua bênção, porque se movimentou, porque agiu, clama, busca, faz alguma coisa. A fé sem obras, por si só, ela é morta. Se eu tenho fé, eu tenho atitude. Se eu tenho fé, eu tenho ação. Se eu tenho fé, eu dou um passo. Comece a agitar as coisas na tua vida aí. Amém? Comece a agitar na tua casa. Comece a projetar alguma coisa. Pega um papel, pega uma caneta. Comece a projetar na tua vida. Comece a projetar aquela reforma na tua casa. Comece a projetar os teus sonhos, os teus projetos. Tira do papel, faz alguma coisa, se movimenta. Começa uma campanha de jejum. Está difícil? Começa uma campanha de madrugada de oração. Comece a buscar a Deus de forma diferente. Chame a atenção do Senhor. Dê um passo de fé. Só não fique parado. Amém? A ordem é para marchar. A ordem é para marchar. Você vai fazer alguma coisa. Porque, irmãos, tem hora que tem que ter atitude. O povo clamou a Deus. Aí Deus diz: ô Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Josué foi derrotado por Ai, estava lá chorando, se lamentando. Aí Deus chega: levanta, Josué. Não adianta nem orar. Tem coisa amaldiçoada, anátema no meio do povo. Tem pecado, por isso foi derrotado. Tira o pecado, joga fora. Faz alguma coisa que você nunca fez. Faça igual a Zaqueu, suba numa árvore e chame a atenção do Senhor. Promova. Quem não quer, inventa qualquer desculpa, sim ou não? Mas quem quer, promove. Provoque o teu milagre. Amém, meus amados? Provoque o teu milagre nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Faça o que você nunca fez. Faça coisas que você nunca viu ninguém fazendo, mas chama a atenção do Senhor. Deus está esperando uma atitude tua. Você ficar parado, estagnação é morte. Dê um passo e as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Vai movimentar. Se movimenta aqui na terra e Deus vai movimentar os céus ao teu favor. Amém, irmãos? Receba isso aí. Se movimenta aqui na terra
e Deus vai mover os céus ao teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está esperando a tua fé. A pergunta é, antes de orarmos, o que é que você vai fazer a partir de hoje? Qual é a atitude a ser tomada? Qual é o passo a ser dado? Qual é o posicionamento a ser dado? Faça alguma coisa. Feche teus olhos. Aleluia. Meu Deus, assim como aqueles 4 leprosos, nós queremos nos movimentarmos nessa noite. Eu não vou ficar aqui parado. Eu não vou ficar aqui estacionado. Eu não vou ficar aqui estagnado. Eu vou me movimentar em nome do Senhor Jesus. Eu vou dar um passo de fé. Eu vou agir a minha fé. Eu vou ter atitude. E eu sei que o meu Deus vai me honrar em nome do Senhor Jesus. Se eu ficar aqui eu morro. Se eu for para Samaria, não tem comida lá, morreremos. Vamos até o inimigo. Leprosos andando e o exército de Deus marchando. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Leprosos andando e o exército de Deus está marchando ao teu favor, meu amado. Quando você se movimentar aqui na terra, quando você fizer alguma coisa, Deus vai movimentar os céus ao teu respeito, vai enviar os seus anjos. Deus vai agir, vai fazer o sobrenatural. Bendito seja o nome do Senhor. Atitude, fé, ousadia. Servimos a um Deus grande, a um Deus fiel, a um Deus que diz: eu irei à tua frente, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze, despedaçarei trancas de ferro, para te dar riquezas encobertas e ocultas. Ele vai na frente. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, toma atitude. Toma atitude, chama a atenção do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Faz alguma coisa, se movimenta e Deus vai te honrar. Muitas vezes o ímpio se movimenta mais do que o crente. O ímpio que não tem Deus, que não tem fé, está se movimentando. Eu também vou me movimentar em nome do Senhor Jesus. Eu não vou ficar parado enquanto minha família perece. Não vou ficar parado enquanto meu casamento se acaba. Não vou ficar parado enquanto minhas finanças vão de mal a pior. Não vou ficar parado enquanto a enfermidade tem chegado na minha vida. Eu não vou ficar parado. Eu vou ter uma atitude de fé. Eu vou agir porque eu creio num Deus vivo. Quando você der um passo, Deus vai fazer o seu exército marchar ao teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que assim seja. Que assim seja em cada vida, em nome do Senhor Jesus. A pergunta é: o que é que você vai fazer a partir de agora para movimentar a tua vida? Agite, dê um passo, tome atitude e Deus será contigo para honrar a tua fé. Amém? Braço irmão, está ao seu lado. Terça-feira tem culto. Quinta-feira tem culto. Domingo tem culto. Deus abençoe. Domingo de manhã, 8 da manhã, escola bíblica. 9h30 da manhã, escola bíblica infantil. Traga as crianças. Deus abençoe.